Estamos mais uma vez juntos para continuarmos este lindo estudo conhecendo o Criador. Está gostando? Espero que sim, pois nós estamos abrindo a palavra. Isso é importante. E o estudo de hoje, Alegre, fala sobre o quê? No nosso estudo de hoje, nós vamos meditar na Santa Lei de Deus. Importante estudo, hein? Um estudo maravilhoso. E para que nós possamos, não é, Wagner, dar início a este estudo, abrindo a palavra, vamos mais uma vez pedir a direção do nosso Pai Celestial. Vamos orar. Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus. Queremos compreender melhor a Tua lei. Qual o propósito dela para nós hoje? Ensina-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Agora que já pedimos a orientação do Espírito de Deus, então podemos ir direto à primeira pergunta e sabermos o que o Senhor tem a nos revelar sobre a sua santa lei. Primeira pergunta: o que a Bíblia define como pecado? 1 João, capítulo 3, verso 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é transgressão da lei. Direto, João aqui foi bem direto mesmo, pecado é transgressão da lei. Sim, aí nós entendemos que pecado é transgressão da lei. Agora vem a pergunta: que lei? É sobre isso que vamos estudar. Vamos à segunda pergunta. Quantos são os mandamentos de Deus? Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 13, diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança, o qual vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então está claríssimo aqui, no texto que lemos, que são 10 mandamentos. E não tem como duvidar, são 10. Pergunta de número 3. A santa lei
foi escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra? Êxodo, capítulo 31, verso 18, e Deuteronômio, capítulo 9, verso 10. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Escrita pelo próprio dedo do Pai Eterno. Veja aqui que não foram homens que escreveram os 10 mandamentos, não foram anjos, não foi o próprio Moisés, mas quem escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra foi o próprio Deus, o nosso Pai Celestial. Vemos aqui uma coisa interessante, porque o restante da Bíblia foi dado aos profetas por inspiração e eles então escreveram. Mas os 10 mandamentos, Tio Alegre, Deus escreveu com o seu próprio dedo. Isso quer dizer que não foi inspirado? Puxa vida, veja bem, o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos. É a única parte da Bíblia, toda a Bíblia, que o próprio Deus disse, não, homem nenhum vai escrever. Isso aqui é comigo, eu escrevo, porque são os meus mandamentos. Perceba a importância desses mandamentos, amigo. Vamos à pergunta de número 4. Como será aquele que guarda toda a lei de Deus? Provérbios 29, 18. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Esse que guarda toda a lei, todos os mandamentos, é feliz. Wagner, você é feliz? Sem dúvida alguma. Por obedecer aos preceitos do nosso Pai Celestial e de seu Filho, com certeza isso traz felicidade. Vamos então à pergunta de número 5. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna? Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vemos aqui que o salário de quem transgride a lei de Deus é a morte. Mas em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Vida eterna, isso é gratuitamente. Pergunta 6. O salmista pediu a Deus muitas bênçãos materiais? Salmos 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. De forma nenhuma, ele não pediu nada material. Ele queria tão somente ver as maravilhas da lei do nosso Pai Celeste. Ter um conhecimento profundo desses mandamentos. Vamos então à pergunta de número 7. A lei de Deus é mentirosa? Salmos 119, verso 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. É impossível existir algum mandamento mentiroso escrito pelo próprio dedo de Deus. Na pergunta número 8, anulamos, pois, a lei pela fé? Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Então, a fé não anula a lei. Pelo contrário, estabelece a lei. Firma. Vamos então à pergunta de número 9. Aqui a lei nos ajuda a reconhecer. Romanos, capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Qual é a lei que diz não cobiçarás?
A lei dos 10 mandamentos. Então, lógico que Paulo aqui está falando dos 10 mandamentos. Porque a lei dos 10 mandamentos nos mostra o que é pecado. Pergunta 10. A lei é ruim para nós? Romanos 7,12. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa, porque ela é divina, ela é de Deus. O mandamento também é de Deus, é santo, ele é justo e é bom, porque nos serve justamente para nos mostrar onde erramos, para que nós possamos ir a Cristo, como já estudamos em estudos anteriores. A lei, ela serve de aio, ela nos conduz até o Senhor Jesus Cristo. Ora, Chalegre, se Deus é amor, a lei que ele escreveu também é amor. Com certeza. Pergunta de número 11. O que deve fazer quem ama a Jesus? João, capítulo 14, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Claro, a observância dos mandamentos demonstra o nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo. Pergunta número 12. A coroa da vida eterna será dada aos infiéis? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, ou a vida eterna, ela é para aquele que é fiel. Fiel em todas as coisas, fiel em todos os tempos, até a morte. Vamos então à pergunta de número 13. Como devem ser os mandamentos de Deus para nós? 1 João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus para nós têm que ser um fruto de amor, porque foi assim que Deus nos deu, pois Ele é amor, como nós já falamos aqui. Então, de forma alguma, aqueles que amam a Deus vão ter os seus mandamentos como mandamentos difíceis, penosos. Coisas difíceis de carregar, de suportar, não é? De forma alguma. Murmurando. Não, isso é muito pesado, isso é muito difícil. Quando você lembra do terceiro mandamento, que fala a respeito do nome de Deus, aquele que ama a Deus, Chalegre, de maneira alguma sairá por aí blasfemando ou tomando o nome de Deus em vão. De forma nenhuma. Aquele que serve a Deus, que ama a Deus, jamais vai se prostrar a uma imagem, porque o segundo mandamento diz que nós não devemos fazer isso. E assim, nós podemos fazer essa aplicação a todos os 10 mandamentos. Pergunta 14. A Bíblia chama de mentiroso quem diz que conhece, mas não guarda os mandamentos de Deus? 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Muito claro aqui o texto. Se alguém diz, eu amo o Senhor Jesus, eu amo a Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus, não guarda os mandamentos de Jesus, ele é mentiroso. É a mesma coisa, alguém diz assim, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, mas trai. É mentiroso. É mentiroso. Não existe amor verdadeiro. Não existe. Pergunta de número 15. Serão justificados os que não obedecerem à lei? Romanos, capítulo 2, verso 13 e capítulo 7, verso 12. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Vamos à pergunta 16. Quem nos capacita a guardar todos os mandamentos? Filipenses 4:13, João capítulo 1, verso 12, João capítulo 15, versos 5 e 10. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a todos quantos o receberam,
aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vamos a alguns complementos do nosso estudo. A santa lei de Deus é a base segura do seu amor. Não há código mais importante que a lei escrita em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Jeová. É uma autêntica revelação do caráter e vontade do seu autor. A santa lei de Deus mostra-nos que somos pecadores e nos faz sentir a necessidade de um Salvador, que é Cristo Jesus. Ao nos entregarmos a Ele, o Filho de Deus nos perdoa os pecados e nos capacita a deixar de pecar. Como gratidão pelo perdão dos pecados e salvação, somos movidos pelo amor a Deus a guardar-lhe todos os mandamentos. Damos graças a Deus por sua santa lei, que nos mostra o pecado e o caminho ao Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Podemos concluir, então, que a lei é santa, justa e boa. Muito bem. Agora eu convido você, ao término desse estudo, para juntos orarmos a este Deus maravilhoso que escreveu a sua santa lei em tábuas de pedra e que ele mesmo disse que essa lei ela é santa, essa lei ela é justa, essa lei é boa. Amém. Deus eterno, Criador do universo, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a tua lei. Obrigado porque esta norma de justiça, esta norma de amor, está à nossa disposição para que saibamos aonde temos errado. Dá-nos o teu Espírito, Senhor, para que possamos andar conforme os teus mandamentos. Ajuda-nos e aperfeiçoa a nossa obediência em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.